Olá gente, esse é o canal Sexo Consciente. Estamos hoje voltando aqui depois de um problema técnico. Tive que ficar um tempo sem fazer alguns vídeos. Na verdade, o problema de editar os vídeos, e a gente está retomando hoje. Na verdade, estou retomando hoje com o vídeo que eu já tinha até dito nas redes sociais que ia fazer, que são 3 vídeos sobre como e quando falar de sexo com crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Esse primeiro vídeo eu vou falar da primeira infância, depois da pré-adolescência e depois da adolescência. Lógico que são questões aqui generalistas, né? Existem casos e casos, fiquem à vontade para comentar, perguntar. Bom, esse primeiro vídeo ele vai tratar da primeira infância. Primeiro a gente precisa compreender que as crianças desenvolvem a sexualidade desde o nascimento. Existem inclusive correntes que pensam a sexualidade infantil antes do nascimento, no sentido de que a família imputa à criança uma série de traços sobre a sexualidade, uma série de demandas, uma série de percepções, uma série de expectativas sobre como aquela criança vai ser. Isso inclui também como ela desenvolverá a sua sexualidade. Mas para a criança especificamente, isso começa depois do nascimento. O primeiro contato que a criança tem ao iniciar a sua sexualidade é com o processo de amamentação. Os estímulos corpóreos, eu digo estímulos exógenos, a criança ainda não tem consciência do próprio corpo, portanto são todos estímulos não verbais vindos de outra pessoa. A relação dos estímulos com os pais, com a amamentação, com o carinho, com o processo de higienização, tudo isso causa prazer, né? E esse período não verbal de estímulos exógenos vai até o 18º mês de vida. Depois disso começa um outro processo, que é quando a criança começa a tomar consciência do seu corpo. E nessa fase começam a surgir os primeiros questionamentos, os primeiros comportamentos de demonstração da compreensão do próprio corpo, porque a gente vai chamar, grosso modo, de fase anal. Uma fase do controle dos esfíncteres, o controle da micção. A criança começa a sentir prazer em controlar o próprio corpo, dar conta do próprio corpo, botar a mão, receber muitos estímulos positivos quando ela passa a fazer corretamente, nos lugares corretos, as suas necessidades fisiológicas e daí por diante. Então essa fase anal ela vai dar início a um processo de tomada de consciência por parte da criança do seu corpo. E a partir desse processo começam a surgir perguntas, né? É muito natural que isso aconteça. A criança passa a desenvolver então com esse corpo uma ligação consciente. Se a gente pensar quais são os 2 maiores problemas apresentados nessa fase, são duas perguntas que surgem com frequência. Primeiro, que começam a surgir nesse período os rudimentos masturbatórios. Então os pais não sabem muito bem como lidar com isso. O que fazer com a criança que passa o dia inteiro com a mão dentro da cueca, dentro da calcinha. Às vezes isso é constrangedor, porque fazem isso na frente das pessoas. Como lidar com essa história? Bom, primeira coisa é saber que esses rudimentos masturbatórios são absolutamente naturais. Eles dizem respeito ao desenvolvimento da consciência da criança sobre o próprio corpo. E isso tem um impacto importante no processo de desenvolvimento dela. Portanto, 2 coisas devem ser feitas nesse período. A primeira é nunca reprimir. Nunca ter uma fala repressora sobre esse assunto, levando em conta que esse assunto diz respeito a uma questão de desenvolvimento natural. A outra é não ignorar, porque existe uma sociabilidade que é preciso que essa sexualidade se enquadre para que ela seja não só vista como natural e normal, mas para que ela não exponha essa criança a situações de perigo, inclusive, né? De interpretações equivocadas por parte de adultos equivocados e daí por diante. Então, qual é a orientação nesse período? A criança está lá, esse período começa normalmente com a fricção do corpo nas coisas do espaço, né, na ocupação do espaço. Então ela vai lá, esfrega o corpo num brinquedo, aquilo dá prazer, ela volta e repete aquela atividade. Depois ela passa a botar a mão e isso vai construindo essa relação do corpo da criança com o prazer de forma bastante consciente, né? A criança vai tomando consciência daquele prazer. Então ela passa a repetir o ato. Conversar sobre a inapropriedade dos espaços coletivos para esse tipo de atividade. Depois de uma certa idade, claro, quando é muito pequeno isso não faz o menor sentido, porque a criança inclusive não tem essa dimensão de espaço privado, espaço público, de espaço que a preserva, espaço que não a preserva. Para ela o mundo é todo dela.
E os pais têm que ter essa dimensão. Mas é importante, quando isso começa a acontecer já numa idade um pouquinho mais avançada, conversar com a criança, não ter problema de conversar com a criança, sempre em tom compreensivo, levando isso com a maior naturalidade, porque é natural. Uma outra questão que surge muito é o que fazer, se pode ficar pelado na frente do filho ou não, como é que lida com a nudez e tal, pode tomar banho com os filhos. Isso diz mais respeito aos adultos do que às crianças, gente. Isso não tem uma relação direta com as crianças. É importante saber que nesse período o corpo erótico não existe, no sentido de que a erotização do corpo, esse processo, se dá mais tarde. Para a criança, tudo é natureza. Ela olha o próprio corpo, o corpo do amigo, o corpo da mãe, o corpo do pai, dentro de um contexto exclusivamente, digamos, quase instintivo. Então não tem nenhum tipo de avaliação de mérito sobre esse corpo. Isso, então, diz mais respeito a como o adulto lida com o corpo e com a nudez do que propriamente para a criança. Não tem nada de negativo em ficar nu na frente da criança, em tomar banho com a criança. Você tem pessoas que desenvolveram a sexualidade totalmente funcional, onde os pais eram, sei lá, conservadores com os próprios corpos. E você tem também crianças que desenvolveram disfuncionalidades na fase adulta, onde os pais não eram tão caretas com os próprios corpos. Mas isso são processos de desenvolvimento. É importante que não haja, na leitura da criança, uma relação de constrangimento, né? Isso tem que se dar de forma natural. Uma coisa ou outra, sem problema, né? Andar nu dentro de casa, ver os pais sempre nus, ela própria nua, num contexto de tranquilidade e naturalidade, não tem o menor problema. Isso não impacta de forma nenhuma negativa na vida da criança. Portanto, também lidar com isso de forma tranquila, não tem galho, né? Tem gente que não pode, meu filho não pode tomar banho com o pai, não pode tomar banho com a mãe, porque até é interessante, porque depois de uma certa fase, para quem tem essa prática, percebe que uma das iniciativas verbais das crianças é exatamente perceber a diferença do corpo da mãe e do pai, do próprio corpo para o corpo da mãe ou do pai, né? Essas diferenças vão ensejar perguntas, e essas perguntas vão ser o início de uma elaboração sobre a própria sexualidade, que seria aí uma terceira fase, né? Uma fase não verbal, estímulos exógenos, uma fase de tomada de consciência e uma fase de elaboração na infância, que é quando a criança começa a perguntar. Bom, quando ela começa a perguntar, o que a gente faz? Basicamente, responde o que ela pergunta. A gente não ultrapassa as perguntas das crianças, não é uma fase que você dá explicações elaboradas, uma aula para a criança. Você responde aquilo que ela pergunta. Você nem ultrapassa e nem minora isso, nem ignora e nem infantiliza abaixo daquilo que a criança está perguntando. Responda objetivamente, né? É importante aposentar a ideia, por exemplo, da ave que traz o bebê, né? Essa ideia é uma ideia que mitifica o processo da concepção. Você nunca dá uma informação que depois possa abalar a confiança da criança, do adolescente, do pré-adolescente com você que deu a informação. Portanto, a gente tem que pegar a história da cegonha e abolir, mas isso não significa que a gente não tenha que adequar a linguagem. A história da sementinha, por exemplo, que o pai coloca uma sementinha dentro da mãe e tal, ela não tem o menor problema, porque ela constrói racionalidade, ela constrói uma narrativa que para aquele momento está adequado. Portanto, sempre respondo que a criança pergunta. Não fique constrangido com isso, é importante a criança ter suas perguntas satisfeitas, mas não seja você um ensejador de curiosidades para além daquilo que a criança sabe. Não dê respostas complexas demais, porque vai ensejar uma série de perguntas que ainda não devem ou não podem ser respondidas, porque a criança não tem nem nível de compreensão para isso. Então, basicamente, essa primeira fase é isso. Eu considero essa primeira fase a mais tranquila, né, para lidar com esse assunto. Não é uma fase que exige dos adultos um conhecimento mais aprofundado, e é importante que as crianças desenvolvam de forma saudável e livre a sua sexualidade. Falou, até o próximo, gente.